Fala pessoal, tudo bem? Que acompanha a gente aí no canal do Basquete. Aí quem está aqui, nada mais, nada menos, é Neto, uma referência do basquete, não só no Brasil, mas no mundo. Cara, muito obrigado Eu que agradeço, por ligar aí pra gente. né, poder falar com vocês. Queria te perguntar, né? Não é a primeira vez que você participa desse encontro de técnicos aqui, né? E qual é a importância que você vê em encontros como esse aqui do GDTB, pro Bom, basquete? primeiro é um prazer poder falar com vocês, falar com o seu público também. Eu acredito muito nessa possibilidade, né, da gente poder trocar experiências e conhecimento. Eu acredito demais que dessa forma a gente consegue evoluir, não só como profissional, mas como pessoa também. Né? A partir do momento que a gente aprende com experiências dos outros, a gente tem que ser melhor. Então, eu acredito muito que a gente, tendo essa oportunidade, né, de poder trocar informações, a gente pode crescer também, né, como pessoa, como profissional. Falando dessas trocas de experiência, né? E a gente vê aqui técnicos, estudantes de educação física, amantes do basquete de todas as regiões do Brasil. E como que você vê que tudo isso que foi passado, não só por você, a gente teve o Hélio aqui, a gente teve o Lula, a gente teve o Borrelli tá ali, grandes nomes, né? Como que você vê que isso pode trazer um crescimento, mas também essas experiências serem aplicadas nesses espaços? Não, acho que é importante, porque assim, quando a gente fala basquete, basquete em todos os lugares, né? Quando me chamaram também para a seleção feminina, me falaram muito como que é essa diferença, né, de homem, que só tinha trabalhado com masculino, né? E quando eu trabalhei com feminino, eu falei, cara, mas basquete, é basquete masculino, é basquete feminino, a gente só tem que adaptar ao ambiente que a gente está. E eu acredito muito que você, recebendo o conhecimento e entendendo, né, como se trabalha nessas culturas, eu acho que você pode aplicar esse conhecimento. Então, eu acho que é muito legal a gente ver uma diversidade também de pessoas que estão trocando essas informações. Sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para isso que foi criado aí por esse grupo, né? Pelo Jefferson, pelo Otávio, pelo Júlio, que estão na frente disso. Então, acho que, a gente só tem que agradecer por eles criarem essa condição. Cara, eu queria te fazer uma pergunta assim. Você tem uma trajetória campeã, campeão brasileiro, campeão pan-americano com a seleção feminina brasileira. Dentro dessa trajetória, né, que você vive no basquete, dentro dessa experiência que você viveu, assim, o que você acha que você tem deixado nesse caminho, que você tem passado? O que eu tenho feito é justamente mostrar daquilo que acredito, né? Porque quando a gente trabalha com alguns princípios, alguns valores, e eu gosto de transmitir isso. Sim. Para alguns pode servir, alguns podem ter alguns melhores do que desses conceitos que eu tenho, e tá tudo certo, mas da maneira como aconteceram essas conquistas, eu gosto de transmitir como foi, né? Aquilo que eu acreditei, a maneira como a gente trabalhou, para que possa servir para outros, que outros possam também ter essa possibilidade de sentir esse gosto, né, esse prazer da vitória, como eu pude sentir nesse tempo. A gente vê que você é um cara que você gosta de desafios, né? A gente viu na palestra de sexta-feira sobre isso. Citou desafio com a seleção brasileira feminina, mesmo nunca tendo trabalhado com basquete feminino, foi para Angola. E agora você tem um novo desafio aí, né? Aí para a Ásia, Mongólia. Olha, Cara, esses desafios que aparecem, né? Isso é um estímulo para você, né? Como que esses desafios na sua carreira têm servido hoje de um grande estímulo, mas também de um aprendizado desses novos. não, sem dúvida. Quando a gente vai para qualquer outra cultura diferente da nossa, a gente é obrigado meio que sair de uma zona de conforto. E eu acredito muito que a gente pode evoluir quando a gente está fora dessa zona de conforto. Então, quando eu gosto de desafios por isso. Mas aí teve um motivo particular, porque eu fui para a Mongólia, né? Quando eu fiz a reunião com o dono do time, que lá são franquias, né? Não são clubes, né? Como é nos outros lugares, são franquias. O dono do clube me falou, ele falou que ele já teve muitos treinadores de vários países. O último treinador que estava lá era um sérvio, ele já teve vários treinadores e que ele nunca na história do time ele teve na mão dele o currículo de um treinador como eu. Então isso aí, assim, para mim vale muito o reconhecimento, a gratidão, a possibilidade. Ele falou que ia fazer possível para que eu fosse. Ele já tinha feito, ele, sem saber, ele já tinha feito. Então eu analisei, claro, tudo isso
de muito. É difícil ir para lá e deixar a família? É difícil. É difícil a gente ir para uma cultura que a gente não conhece? É difícil. É um país pouco conhecido? É difícil. Mas também é difícil a gente ter uma possibilidade de poder compartilhar, né, aquilo que a gente tem como experiência e fazer o outro melhor, a gente não ir. Não é difícil. Então, eu prefiro me arrepender das coisas que eu não faço, né? Das coisas que eu faço, não. Então, eu procuro fazer aquilo que eu não. Depois de me arrepender de ter tido uma possibilidade de não ter precisado. E ele acertou, em que currículo? Algumas coisas a gente olha também. A gente só vê nesse momento que alguém fala, alguém pede o currículo pra gente, que a gente lembra das coisas que a gente fez. E senão a nossa vida é sempre muito pra frente, é o próximo jogo, é o próximo treino, é sempre o próximo. E aí, de repente, quando a gente dá aquela parada assim, que as pessoas perguntam o que você já fez? Aí você começa a olhar para trás e fala, já foi muita coisa. Então, a gente também não pode deixar isso ficar assim, sem ter utilidade. Então, eu não posso transmitir isso assim como eu transmiti no Japão, como foi na África, como foi no feminino, como foram nos coisas do Brasil, agora de volta lá na Ásia. Cara, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você é referência para todos nós, amantes do basquete. E para mim, esse especial é uma honra já. Eu agradeço. Parece 2020, mas a gente vê as conquistas pela televisão e hoje está aqui com você para mim. Eu que agradeço. Espero poder, não tão daqui 5 anos, mas no próximo a gente tá junto de novo aí. Acho que de 5 anos para cá, que acho que a gente viu a última vez, acho que o que mudou muito foi 2020, os cabelos brancos e azul. O resto a gente só foi ganhando com ele. Eu queria que você deixasse sua mensagem para o pessoal aí que nos acompanha no basquete, os amantes do basquete, aqueles que jogam, os técnicos. É uma coisa que eu sempre digo, né? Que eu levo assim como tipo um jargão mesmo para minha vida, né? E eu acredito demais nisso, é acreditar muito mais nas possibilidades do que nas limitações. Porque as limitações elas são muitas, né? Mas as possibilidades também. Então, abastecer, alimentar mais as possibilidades que as limitações, para que a gente possa realizar e ter uma esperança de que a gente consiga atingir objetivos grandes. Então, acreditar mais nas possibilidades que nas limitações. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tamo junto, galera. Valeu.